Bom, primeirão, sejam bem-vindos, bom dia a todos, a galera que está aqui. Estou sentindo falta da minha amiga Manu. Pois bem, galera, então não tem como deixar de fazer as atividades. Está tudo explicadinho, ó. Eu dou o beabá para você se dar bem, só não se dá bem se você não quiser. A nossa aula de revisão de hoje é sobre os árabes e o islamismo, a cultura islã, né? A religião islã. Então vejam, isso pode te dar alguns fundamentos não para a gente fazer aquele trabalho lá no Padlet, porque no Padlet é uma coisa específica. Eu já estou dizendo o islamismo no Egito, na África, as religiões, os reinos africanos, né? O povo iorubá e a influência aqui no Brasil. Então, aqui você vai saber o que é o islamismo. Né? Então, por isso que nós falamos sobre os árabes, o pré-islã. Quando eu falo pré-história, primeirão, é antes da história. Porque a história é dividida em pré-história e a história. A história é antiga, média, moderna e contemporânea. Né? E já a pré-história, nós dividimos ela em três períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Então, pré-islã é antes do Islã ser aderido, ser colocado na Península Arábica. Então, professor, então antes do islamismo ser adotado, eles eram politeístas? Sim, eles eram politeístas. Beleza? Então vejam, o pré-islã, a Península Arábica, esteve basicamente dividida entre as regiões litorâneas e desérticas. Preste atenção no mapa. Estão vendo o meu mouse? Aqui é a Península Arábica, ó. Essa região no contorno, próxima ao litoral, né, é a região litorânea. E essa região de dentro é a região desértica. Aí eu pergunto, Moisés, ou Mateus, se você vivesse na Península Arábica, Mateus, você queria viver na área desértica ou na área litorânea? Litorânea. Lógico, todo mundo, né? Quero viver próximo ao mar, aonde eu tenho água, abundância, eu posso pescar um peixe. No litoral as coisas são bem mais bonitas, né? Visíveis. Então vejam, então há essa divisão, a parte litorânea e a parte desértica. Quem viviam na parte litorânea eram chamados de citadinos. E quem viviam na parte desértica eram chamados de beduínos. Beleza? Vamos lá. Árabes do deserto eram os beduínos que transportavam suas mercadorias em camelos pelo deserto, nas caravanas. Vimos muito isso em filmes como Indiana Jones, né? Nós vemos muito isso em filmes como falam de reinos, né? Do Egito. Pois bem, que existem essas caravanas que vão cruzando o deserto e aqueles pontos aonde tem no meio deserto com água e vegetação é chamados de oásis. Esses lugares são muito disputados. Eram lugares onde as caravanas param para abastecer, fazer comércio, os camelos descansar, beber água, se alimentarem para no outro dia seguirem viagem. É que nem nós, quando vamos viajar, né, com a família, e sim, vamos para uma cidade. No meio do caminho, na estrada, nós paramos no hotel para dormir, descansar, tomar aquele café da manhã e no outro dia seguir viagem. Então, os oásis têm esse papel fundamental. Deixa eu admitir aqui que está chegando. Pronto, admitir. Bom, vamos lá. Vamos nós. Então, os citadinos é os que viviam nos litorais, nas cidades. Citadinos, cidades. Se dedicavam ao comércio e agricultura, eram sedentários. Lógico, Moisés. Pense, Moisés o quê? Mateus? Eu no litoral, eu fico, meu irmão, uma água de coco, por favor, um peixinho, um André, camarão. Oi. Uhum. você Fala, começou Manu. agora? Ô, Manu, falei de você na estante. Pois é, eu tinha te mandado no PV para te falar que tava demorando de tu publicar alguma coisa aí, só que você não viu. Aí eu vim agora ver o aplicativo e vi que você colocou. Então, Manu, tanto que é, você vê, então toda vez vai lá no Mundi.
O Mundi é seu amigo, o Mundi é legal. Você viu como o Mundi é fácil. Então, vai lá no Mundi, na aula de hoje no Mundi, vai estar tudo lá, o link, eu dando um bom dia, qual vai ser o assunto do dia. Manu, antes da sua chegada, eu estava falando para o pessoal que o seguinte, é muito importante que eles façam as atividades de casa, só ir lá na agenda do Mundi de setembro e de julho, ver quais foram as atividades que eu não coloquei, fazer, enviar pelo e-mail da turma, que é med01impacto@gmail.com. Pois bem, e também eu falei para eles, é muito importante que vocês façam atividade diversificada, vale 4 pontos. 4 pontos. E eu entrei no Padlet com eles aqui agora e falei para eles assim, como é cada etapa, cada degrau. Então, praticamente eu estou dando esses 4 pontos. Eu só quero que vocês executem. Tá muito Galera, empolgado. Tá fale aí para empolgado. a Manu, é difícil, Manu está aqui presente, é difícil fazer o mapa mental? Pelo que Não, você Manu, fez, Não, eu quero ouvir a galera. Depois você fala. Matheus, você achou difícil? não. ele nem fez. A outra É galera que verdade, eu está ainda vou aí. fazer. Então, mas tá aí, gente. Ainda dá tempo. Manu, se você quiser refazer, eu ainda aceito. Porque é o seguinte, Manu, não tem como errar. Lá eu digo o que eu quero em cada etapa. Então é sentar um pouquinho e, ó, mandar ver, Manu. Pois bem, porque, como eu falei, não adianta eu tirar 3 na prova e não pontuar legal na diversificada, que vale 4. E eu tiver 1 ponto de participação e não estar fazendo as atividades e não enviei as atividades para o Mundi ou para o e-mail da turma, não adianta muita coisa. Então eu tenho que fazer, eu tenho que mandar as atividades, fazer a atividade diversificada, enfim. É tudo uma questão. Não adianta eu só pontuar Professor na de história prova. maravilhoso, Hum. Fala, Manu. entenda. Eu não estou conseguindo fazer pelo aquele mapa que você sabe fazer pelo as Não. aplicativos. Mas, E eu Manu, sei a folha. mas é isso. Manu pode fazer na folha e deve fazer na folha. Pergunta a Matheus. Eu falei, gente, eu não domino a computação. Eu fui lá, fui no primeiro Padlet. Já vi o que eu queria, marquei. Vou para o segundo Padlet. Eu estou lá dizendo o que é o que eu quero no segundo Padlet. Marquei, vou para o terceiro. E assim, até acabar todos, assistir o vídeo, assistir o áudio, eu já tenho um mapa mental. Aí o que é que eu vou fazer? Desenhar. Eu desenho no papel, pego o meu celular, coloco uma definição boa, tiro foto, envio para o professor. Matei. Ué, mas numa folha de ofício, você acha que vai caber aquele negócio tudo que estava no pedra, nesse Lógico, mapa? gente, é um mapa mental. Você já viu o mapa mental? Ó, quer que eu. No final da aula, eu vou entrar no mapa mental que tem disponíveis na internet de vários assuntos, como eu já enviei de feudalismo. Gente, o mapa mental é a construção daquelas 7 etapas que eu tenho ali do Padlet. Gente, não existe um mapa mental gigantesco, porque o mapa mental são ideias principais de cada tópico, de cada assunto. É uma Senão coisa para é um você livro. entender lendo. Senão é um livro, não é um mapa mental. Concordam comigo? Então, quando eu fiz aquele mapa mental e enviei pelo e-mail da turma, estava errado. Ele Estava tá. errado porque eu não peguei as partes que estavam no... Isso, Manu, é isso, Manu. E, Manu, se você for, você vai ver, meu Deus do céu, como é que eu estou perdendo de ganhar 4 pontos de bandeja assim, meu pai do céu. Mas, André, o Hum. primeiro pod que estava lá, naquele prédio lá, tipo assim, é muito grande. Eu achei que era importante e eu coloquei, mas, tipo, Pronto, mas, Manu, eu não estou dizendo o seguinte, Manu, você cedeu uma guinada boa, mas depois escorregou, saiu do trilho. Por quê? Porque você não seguiu o restante dos Padlets. Então você tem que em cada. a parte do vídeo eu vou pular, né? Porque eu não vou. Não! Por que pular, Manu? Por que Então pular, eu Manu? tenho que ouvir para pegar a parte do vídeo também.
que é importante. Lógico, Manu. Você só não vai assistir como construir um mapa mental, porque você Tá. sabe. Você vai ver o texto 1, o texto 2, depois você vai ver o vídeo, o áudio, a imagem que eu botei. Eu tava aqui pensando, André, eu assim falando, eu acho que o André tá pirando, porque eu não fiz tudo correto. Tá vendo? Não, Desculpa, mas, é porque tipo, Manu, eu pensei que o mapa que eu fiz era importante também, porque falava de algumas coisas, mas era mais importante pegar o que estava no pé, que não era. exatamente. Gente, se eu direciono vocês, é porque eu quero. Vocês podem ter a visão de vocês, mas sobre. Que nem a gente está brincando de esconde-esconde. Cada um sabe um lugar legal de se esconder. Entendeu? Mas vale naquela região. Ó, vai brincar de esconde-esconde só aqui por esse quarteirão. Beleza? Beleza. Então eu não posso buscar outros caminhos, porque senão eu saio do trilho da onde eu quero. E, Às gente, vezes eu acho que é fácil, mas pra gente, meu Deus. mas velho, eu mostrei. Manu, tá tudo lá, Manu. Pergunta os meninos aí. Manu, bota no Google aí, mapa mental, aí vai ter lá as fotos, aí você vai ver como é que faz o mapa mental, é tão fácil. Não, eu tô dizendo, Pelo amor de na Deus. Folha é fácil sim, eu pesquisei e fiz pela Folha assim, mas tô dizendo, da forma que o André quis, é bem, eu Não, não Manu, vamos fazer o seguinte. Galera, faltando um tempinho, eu paro e volto pro Padlet. Então, Manu, para você não perder nada, eu vou voltar o slide aqui, galera. Porque Você Mas, vai André, estar lá, professor? eu entendi, eu vou refazer outro mapa mental, mas dessa vez eu vou ter que ler todos que tá no... Exatamente. E outra coisa, daqui a pouco eu falo para vocês. Uma falou, ó, abra o módulo tal, na página tal, do capítulo tal, e leia como foi que o islamismo se deu em tal lugar. Gente, eu vou ler, mas eu falo, aí está lá no texto, o islamismo se fortaleceu nesse lugar de acordo com isso, isso. Eu anoto e circulo, isso daí já viram. Gente, o mapa mental, quem sabe desenhar faz altos desenhos, mas quem não sabe faz bolinha, faz a setinha ligando, entendeu, velho? O mapa mental é como se fosse uma receita de todo o produto. No outro que eu fiz, na Folha, eu até passei pelo Pedro, que aí, tipo assim, eu falei, vou pegar essa parte, porque é uma coisa que, né, tá chamando a atenção, mas quando eu escrevi, menino, tomou a folha toda. Mas então, aí é que eu digo, lá na aula de como construir um mapa mental, o mapa mental só vai os tópicos mais importantes. Porque E até senão. a parte que tava de amarelo assim, eu falei, rapaz, será que eu vou pegar só esse? E tava na minha cara, André. Ai, eu sou muito burra, meu Deus. Tá vendo? Então vejam só. Manu, vamos voltar aqui. Estamos falando Vamos. sobre uma aula de revisão sobre os árabes e o islamismo. Gente, eu vou te dar a noção do que é o Islã. Mas lá no nosso assunto, como eu falei para os alunos que estavam aqui anteriormente, isso é só o que é o islamismo. Mas a questão do Padlet, eu estou querendo uma direção do islamismo no Egito, na África, nos reinos africanos, a influência dos iorubás no Brasil, na cultura brasileira, beleza? Então, é outra coisa, mas o fundamento é o Islã, é o islamismo. Mas, a partir dessa aula, eu posso construir o meu mapa mental? Não, porque o meu mapa mental tem que ser construído através do Padlet, das etapas do Padlet. Então, vejam, pré-Islã, Arábia, pré-Islã, ela era antes da chegada do islamismo. Porque, vou voltar aqui, Manu, eu falei para os colegas que pré-história é antes da história, porque a história é dividida em duas etapas. Na pré-história, que é paleolítico, neolítico, idade dos metais, e a história que é dividida em antiga, média, moderna e contemporânea. Beleza? Então, pré-islã é antes do islamismo ser adotado na Península Arábica. Ah, professor, então eles eram politeístas? Sim, eram politeístas. E a Península Arábica, Manu, tá vendo aqui o mouse? Ó, ela é dividida em duas partes. Uma região litorânea e uma região desértica. Manu, eu falei isso com o Matheus, vou falar para você. Se você tivesse que morar, você fosse morar na Península Arábica, você ia querer morar aonde? Na região desértica ou na região litorânea?
Litorânea. Litorânea, lógico. Nós moramos no litoral, no sul da Bahia. Então, uma água de coco, um peixinho frito, um acarajé, né? Aquela coisa, ficamos mais relaxados, o corpo, né, exposto ao sol, bronzeados, etc. Mas com essa pandemia, não estou indo na praia, estou ficando em casa, só dando aula. Mas está tudo legal. Então, veja, o que acontece, galera? Então, o que acontece, Manu? É visível que a galera que vive no litoral, ela é mais sedentária. E a galera que vive no deserto, ela é mais nômade. Por que nômade, Manu? Porque eles vão ter que circular. É aqui que viviam os beduínos. Os beduínos são aquelas caravanas, né, daquelas pessoas que levam camelos, mantimentos, tapetes, joias, etc., que vão vender pelo deserto, vão abastecer as áreas e também até o litoral. E já no litoral temos os citadinos. Então, lembre comigo, no deserto, beduínos, no litoral, citadinos. Calma que você vai fixar isso. Pois bem, estávamos aqui. Árabes do deserto, que eram os beduínos, que transportavam as mercadorias em camelos pelo deserto, nas caravanas. Vimos isso muito nos filmes de Indiana Jones, comercializando de oásis a oásis. Oásis eram pontos no meio de deserto que têm vegetação e água. Vimos muito isso no desenho do Pica-Pau. Está me dizendo o upgrade? Beleza. Árabes citadinos. Citadinos. Espera aí, o que é que houve aqui que... Não, que comprar Zoom nada. Bom, vamos lá. Árabes citadinos viviam nas cidades e se dedicavam ao comércio e à agricultura. Eram sedentários, lógico, litoral, água ali, tudo beleza. Esses árabes criaram em Meca o maior centro comercial e religioso do mundo antigo. Então vejam, os árabes criaram em Meca. Então Meca, preste atenção, Meca, né, era um centro econômico e comercial politeísta. Não era monoteísta. Então, vários comerciantes tinham lojas que vendiam medalhinhas, velas, estátuas, enfim, pulseiras de vários deuses. Entendido isso, eram politeístas. Polissílabo, mais de 4 sílabas, 4 ou mais. Beleza, galera? Alguma dúvida? Hein, galera? Dúvidas ou não? Não. Então vamos dar sequência. Bom, aqui eu tenho uma imagem dos beduínos. Esses são os beduínos, beleza? Aqui uma imagem do oásis. Tem um desenho do Pica-Pau que eu sempre falo para os alunos, que tem o Pica-Pau, está lá no oásis e tal, e tudo mais. E aí o Zé Corubu aparece e eles disputam, né, o amor de uma mulher lá que está na cabana e tal, e tudo acontece lá no oásis. Pois bem, vamos cá. Pré-Islã. Então, pré-Islã, antes do islamismo ser adotado, né? O surgimento do islamismo, os árabes eram politeístas e Meca era um grande centro comercial e religioso. Aqui, senhoras e senhores, eu tenho, tá vendo esse cubo? Chama Kaaba. Olha o nome aqui, ó, Kaaba. Esse cubo negro, né? Ele guardava símbolos da religião politeísta. Então vejam, opa, chegou mais um. Símbolos da religião monoteísta. E um dos símbolos que estava dentro desse cubo negro, dessa caixa, é chamada a pedra negra. Os árabes, os islâmicos, eles acreditam que essa pedra era uma pedra normal, ela era uma pedra branca. E com o pecado da humanidade, ela foi escurecendo. Isso, me diga uma coisa, a fé remove montanhas. A fé se explica, Gustavo Smith? Ai, meu Deus. Manu, a fé se explica?
Sim. Explica? Me explica Não. Deus aí. Não. Não se explica. Cada um tem sua fé. Né? Eu sou, de repente, se eu fosse católico, Manu espírita, Mateus Carvalho protestante, cada um tem sua fé, tem sua doutrina e nada vai interferir, nada vai mudar isso. Ah, tá. Até porque quando os crentes, né, evangélicos que chega aqui e fala de Deus, aí vem outros católicos já pensa diferente. Por isso que é Que a fé não se explica, cada diferente. um sente de uma forma. E tem gente que, não, eu sinto Deus na natureza. É Normal, isso. entendido? Deus para mim não está no templo, Deus está para mim na floresta, está no rio. Oxe, Não, mas cada um sente de uma forma. mas é Então verdade. a fé não se explica. Então vejam, nessa caixa, nesse cubo, né, tinham alguns símbolos e a pedra negra está lá, dentro da caaba. Já para os cientistas, a galera que estuda, o que é a pedra negra? Um meteorito que caiu e ele foi escurecendo de acordo com o tempo. Não tem nada a ver com pecado. Mas os árabes, os islâmicos, eles acreditam que a questão da pedra se tornar negra é a questão do pecado da humanidade. Bom, aqui é Meca. Aqui é o templo, né? Vejam, Meca é um centro comercial e politeísta. O islamismo, ele vai começar a ser transformado. Gente, esses pontinhos brancos são islâmicos, são os muçulmanos. Eu falo muçulmanos, não é muçulmanos não, hein? É muçulmanos. Então vejam, é a segunda religião maior do mundo, depois da católica. É a religião islâmica. Calma que nós veremos como tudo aconteceu. Bom, islamismo, islã quer dizer submissão. Muçulmanos, muçulmanos. Não é muçulmanos, não, hein? Muçulmanos significa crente. Então, Islã, submisso, e crente em quem? Em um único Deus. Alá e o seu profeta Maomé ou Muhammad. Para o meu aluno, é muito mais fácil chamar de Maomé. Concorda comigo? Então, islamismo é uma submissão a um único Deus, você crer que Alá é o único Deus e o seu profeta é Maomé. Profeta é aquela pessoa que irá profetizar, irá espalhar a fé. Como Jesus Cristo foi o profeta do cristianismo, quando veio para cá, para o mundo. Concordam comigo? Jesus Cristo é o profeta do cristianismo e Maomé vai ser o profeta do islamismo. Alguma dúvida, galera? Posso seguir? Hein, galera? Gustavo, Matheus, Oi, pode? Manu, alguma dúvida? Laura? Não, pode Não. continuar. Não, é porque vocês estão sumindo assim. Larissa, Leonardo, Ana Luísa, Lucas. Cadê? Eu quero ouvir vocês. Bom dia, professor. Eu quero saber, alguma dúvida? Não, pode continuar. Bom, vamos lá. Então, a história de Maomé. Maomé, né, nasce em 570 depois de Cristo, filho de mercadores, órfão aos 6 anos. Então, ele perdeu o pai e a mãe muito cedo. Ele vai viver com os avós. E, gente, os árabes, a gente vê nos filmes, nas novelas, né, que eles são comerciantes, excelentes comerciantes. Então, Maomé, desde pequenininho, vai ficar com os avós, né, andando, fazendo comércio. E Maomé, por várias cidades que ele vai passando, ele vai ficar pensando o seguinte: poxa, Meca é politeísta e outras cidades são monoteístas. Por que isso? Pois bem, mas Maomé ele não é rico.
Ele não pode parar, falar, opa, vou parar para estudar as religiões. Não posso parar. Eu tenho que trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Então Maomé vai seguindo com os avós, beleza? Mas certa feita, um tempo depois, vou dar uma resumida, Maomé vai se encontrar com Khadija, uma viúva rica. E Maomé vai se apaixonar por Khadija e Khadija por Maomé. E vão fazer uma aliança, se casar. Certa feita, Maomé sai de casa e vai até o Monte Hira meditar. Enquanto ele está lá meditando, pensando, né, nessa questão do mundo, da questão de Meca politeísta, vem um anjo, o anjo Gabriel. Fala, Maomé, escute, transforme Meca em monoteísta. Adorar o único Deus, Alá, e Maomé, o seu profeta. Caraca, Maomé ficou assim, ó, paralisado com aquilo ali. Quando ele desceu, ele foi diretamente contar a Khadija o que aconteceu. Então, mas isso ia acontecendo sucessivamente. Então, toda vez que Maomé subiu o Monte Hira aqui ia meditar, o anjo Gabriel ia repetir, Maomé, não se esqueça, transforme Meca em monoteísta, adorar o único Deus, Alá, e Maomé, o seu profeta. Então, Maomé